querido aluno, querida aluna de língua portuguesa do 7º ano, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal TV Araxá e Luca. Eu sou a professora Nádia e vou te acompanhar durante seus estudos linguísticos. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre os contos, sobre as características desse gênero textual, as suas divisões, mais especificamente sobre um conto afro-brasileiro que trazia a origem aí de um personagem chamado Océm. Hoje nós vamos falar um pouquinho de pontuação. Nós vamos relembrar os sinais de pontuação e no final a gente vai praticar pontuando um texto. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu trago para vocês é o ponto final. Ele tem 3 usos principais. Primeiro é indicar o final de uma frase declarativa, como por exemplo, acho que Pedro está gostando de você. Ponto final. Separar 2 períodos, ela vai estudar mais tempo, ainda é cedo. Ou ainda é utilizado para abreviar algumas palavras, como Vossa Excelência, por exemplo. Temos a vírgula, que vai indicar uma pausa entre os enunciados, mas não necessariamente uma parada definitiva como ponto final. A vírgula é muito poderosa. A vírgula pode mudar muito o sentido de uma frase. Observe aqui, nessa primeira frase a gente não tem pontuação alguma. Tente lê-la. Já no segundo e no terceiro exemplo, eu tenho a mesma frase pontuadas de maneira diferente. Observe. Não corra, o cachorro vem vindo. Não, corra, o cachorro vem vindo. E aí, é para correr porque o cachorro está vindo? Ou a gente não pode correr exatamente porque o cachorro está vindo? Bacana, né? Então, uma vírgula pode fazer toda a diferença na nossa vida. Mas falando mais especificamente sobre esse ponto. A vírgula ela serve para separar um vocativo, ou seja, quando eu tenho um nome, o chamamento, Marília, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. Também serve para separar aposto. O que é um aposto? É uma informação adicional que pode exemplificar ou até explicar. Então, Camila, quem é Camila? Minha filha caçula. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Também serve para separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo, muitas vezes. Então, os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Então, esse adjunto adverbial deve vir entre vírgulas. Também serve para separar elementos de uma numeração. Então, eu vou citar vários elementos. Devo separá-los com vírgula e, no final, com a conjunção e. Meus bolos prediletos são os de chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite e nata com morangos. Ponto. Também serve para isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Também para separar conjunções intercaladas. Os deputados se reuniram, porém, não explicaram o porquê de tantas faltas. Então, esse porém deve vir entre vírgulas. Também serve para isolar o nome do lugar nas indicações de data. Quando eu escrevo um e-mail, uma carta, por exemplo. São Paulo, vírgula, 10 de dezembro de 2016. Para ilustrar um pouquinho mais esses exemplos e falar sobre a importância da vírgula e a diferença que ela faz na interpretação de uma fala, te convido a assistir um vídeo de 1 minutinho. Mas você vai perceber como esse ponto é importante. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Bacana, né? Vamos lá. Vamos recapitular. Então, nós falamos já do ponto final e da vírgula, que o ponto final serve para indicar final de frase, para separar períodos e também para abreviar palavras.
A vírgula serve para separar elementos que você poderia listar, também explicações que estão no meio da frase, para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase e também para separar orações independentes. Existe um outro ponto que combina o ponto final com a vírgula. E ele serve para separar itens de uma sequência, como numa receita, por exemplo. Para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. E aí eu vou colocar um em cada linha e separo por ponto e vírgula. Uma xícara de trigo, 4 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento. O ponto e vírgula também serve para separar orações coordenadas que estão muito extensas, ou orações coordenadas nas quais eu já tenho usado vírgula anteriormente, mas não quero colocar um ponto final. Observe esse trecho do Visconde de Inhomerim. O rosto de Tess, amarenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Ponto e vírgula. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Ou seja, como é um período muito longo, e eu já tinha usado várias vezes a vírgula, o autor preferiu usar um ponto e vírgula aqui, ao invés de separar as duas orações. Vamos falar um pouquinho agora dos 2 pontos. Os 2 pontos servem para iniciar a fala de um personagem, então eu quero indicar que um dos personagens vai falar. Ela gritou 2 pontos, volta a linha, travessão, vai embora. Também para anteceder termos que explicam ou que resumem ideias anteriores. Esse é o problema dessa geração, 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Ou então ainda, quando eu vou pedir para alguém anotar alguma coisa. Anote meu número de telefone, 2 pontos, e aí eu digo qual é o número. Também serve para anteceder uma citação direta. Então, eu quero indicar que eu estou reproduzindo exatamente o que a pessoa disse. É como disse Platão, 2 pontos. Posso até abrir aspas. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Continuando sobre os sinais de pontuação, vamos falar um pouquinho sobre o ponto de exclamação. Ele é utilizado após um vocativo, como por exemplo, Juliana, bom dia. Também no final de frases imperativas, fuja, quando eu vou dar uma ordem. Após interjeições, ufa, graças a Deus. E após palavras ou frases de caráter emotivo expressivo, que lástima, que pena, que droga, enfim. Também temos o ponto de interrogação, e aí é para fazer perguntas e é bem fácil identificar, não é mesmo? Quando você chegou? Às vezes pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação. Quando eu quero enfatizar o enunciado, não acredito, é sério? Ou seja, verdade? É isso mesmo? Vamos passar para a parte prática agora. Eu trouxe aqui para você um texto do Ziraldo, de um livro muito bacana, chamado As Últimas Anedotinhas. Eu gostaria que você lesse com calma e tentasse pontuar da sua maneira. Vou te dar um minutinho, depois nós vamos corrigir. Lembre-se que a pontuação da escrita tenta sempre aproximar o texto da fala, da oralidade. Por isso eu vou ler para te ajudar a pontuar. Esta é de um rei que ficou famoso por suas burrices. Um dia ele chamou o primeiro-ministro, manda comprar um submarino. O ministro não entendeu bem a ordem, mas como ordens são ordens, agora prepara uma sala para mim dentro do submarino, disse o rei. E o ministro fez conforme o pedido. Pronto, majestade. E agora? Manda colocar o submarino dentro do lago do palácio. Aí o ministro não aguentou de curiosidade e perguntou: por que o senhor pediu tudo isso? Agora só vou despachar de lá. E por que, meu Deus? É porque eu li aí que, no fundo, eu sou inteligente. Vamos ver se você acertou? Bom, corrigindo. Esta é de um rei que ficou famoso por suas burrices. Ponto final. Um dia ele chamou o primeiro-ministro. Ponto final. Manda comprar o submarino. Ponto final. E devo colocar um travessão para indicar a fala direta do personagem. O ministro não entendeu bem a ordem, mas como ordens são ordens, travessão para indicar a fala do personagem novamente. Agora prepara uma sala para mim dentro do submarino, disse o rei. Ponto. E o ministro fez conforme o pedido. Ponto final.
indicando a fala novamente com o travessão. Pronto, majestade, ponto final. E agora? Aqui eu tenho ponto de interrogação para indicar a pergunta. Mais uma vez, vou sinalizar a fala do personagem com o travessão. Manda colocar o submarino dentro do lago do palácio, ponto final. Aí o ministro não aguentou de curiosidade e perguntou, 2 pontos, travessão. Por que o senhor pediu tudo isso? Ponto de interrogação. Travessão mais uma vez, para assinalar a resposta. Agora eu só vou despachar de lá, ponto final. Mais uma pergunta, travessão. E por que, meu Deus? Ponto de interrogação. Travessão é porque eu li aí que, no fundo, eu sou inteligente. Posso finalizar com um ponto de exclamação. Bom, essa é a pontuação do texto original. É claro que você pode ter variado um pouquinho e estar com o texto pontuado adequadamente também. Como sugestão de leitura, eu vou indicar para você, então, o texto de onde eu tirei esse texto que nós pontuamos. O livro se chama As Anedotinhas do Bichinho da Maçã, bom para rir e gostoso de ler, que é do Ziraldo, um autor brasileiro muito renomado e muito conhecido. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós falamos um pouquinho dos pontos, da pontuação, né, do ponto final, da vírgula, do ponto e vírgula, do travessão e de vários outros sinais que com certeza vão contribuir para o seu dia a dia no seu processo de escrita. Por hoje foi isso, até a próxima!